nós perdemos pele, nós perdemos cabelo, nós perdemos um monte de coisa, tá? E a gente vai gastando assim pro resto da nossa vida, até o final da nossa vida. Então, o que mais produz ácaros dentro de uma casa são os vestígios do nosso corpo. E aqui, finalmente, nós vamos ter um corpo imortal, né? Que ele é invulnerável, vamos dizer assim, tá? Porque não tem como a gente viver a eternidade com um corpo que se desgasta. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, né, ele fez o plano dele era de que Adão e Eva fossem viver eternamente também. Por isso ele colocou lá dentro do jardim uma árvore que tinha que era a árvore da vida, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso, porque se eles comessem dessa fruta, eles viveriam para sempre. Tá? E isso era com esse corpo que nós temos. Então, esse corpo já tinha sido planejado para viver eternamente, mas com uma planta mágica ali que, né, fazia com que a gente estivesse se renovando sempre. Só que agora não vai ser assim. Nós vamos ter um corpo imortal, totalmente transformado. E aí, vocês podem abrir João, capítulo 20, versículo 19, e alguém pode ler? Estamos gravando. Alguém pode ler? Alguém pode ler para nós? Posso ler. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Então, qual é a situação aqui? Os discípulos, depois da morte de Jesus, eles estavam meio assustados, então eles estavam trancados, né, dentro de uma casa e justamente por causa do medo dos judeus que pudessem querer vir atrás deles e pegar eles também, né? E, de repente, Jesus aparece no meio deles. Como é que ele apareceu lá? Se ele tinha morrido, tinha ressuscitado, mas não entrou junto com eles lá na hora que eles fecharam a porta. Então, ele tinha um corpo que podia atravessar a parede. Tá? Ele podia se teletransportar. Palavra, né, que a gente pode usar do nosso conhecimento científico hoje de ficção, né? Então ele se teletransportava. Então esse mesmo corpo é esse tipo de corpo que a gente vai receber. Já imaginou tu te teletransportar? Então depois lá no milênio a gente vai estar por aí, aí daqui a pouco tu diz assim, eu vou dar um pulo lá na França. Pronto, né? Tô lá, né? Vou voltar para casa, né? Então, sei lá se vai ser assim, né? Mas minha cabeça fica cheia de ideias, né? A respeito desse negócio. Lucas 24, 31, versículo 39, 42 e 43. Vamos para lá?
Quem achou aí pode ler para nós? Eu leio, já achei. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Então, e quando é que isso aconteceu? Isso aqui é quando Jesus ele aparece para os discípulos, né? Primeiro, no caminho de Emaús, Jesus estava andando com eles, com 2 discípulos, e eles não reconheceram ele. Então, significa que o corpo físico, né, ele não era igual àquilo que eles tinham visto antes. Então, a princípio, eles não reconheceram. Mas quando ele começou a falar com eles, né, o coração deles começou a arder no peito e, finalmente, quando ele quando ele reparte o pão, aí eles reconhecem ele, né? Aí, no 39, ele mostra as mãos, né? Para quem? Para Tomé, o cara aquele do teste de São Tomé. Ele não acreditava, né, que Jesus tinha ressuscitado. E ainda disse, né, eu só vou acreditar se eu ver ele e ver o buraco nas mãos, né, e nos pés. E aí, olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. E finalmente ainda, aqui no 42 e 43, esse corpo que ele tinha também era um corpo que podia aceitar alimentos. Se a gente olhar para a Bíblia, né, no que se refere à comida, e fazer uma comparação, né, tipo assim, qual é o significado da comida, né, na nossa vida? A comida é uma das coisas que nós mais gostamos de fazer. É em volta de uma mesa que a gente se relaciona com outras pessoas. Sempre que se quer fazer alguma coisa, vamos fazer o que nós vamos comer, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for arrebatado e chegar lá no céu, vai ser um banquete. Tá? Vai ter um banquete lá nos esperando. Então é interessante que a comida ela não é uma coisa só por necessidade que a gente come. Nós comemos por prazer, nós comemos também porque a comida ela nos ajuda a se relacionar com outras pessoas. Então, quando a gente faz uma festa, faz uma comida boa, a gente come, mas o que realmente nos alimenta, né, é o relacionamento que acontece em volta da mesa. A não ser aquelas pessoas que sentam, comem desesperadamente rápido, né, porque parece que tem que tirar o pai da forca depois, né? Então, eu gosto de praticar essa coisa de comer devagar, conversar bastante, né, durante a comida, né? E quanto mais a gente conversa, na verdade, menos a gente come, né? Ainda, apesar disso, a gente depois ainda nos chamou, seu comilão ainda está na mesa, né? Eu estava conversando antes, né? É que o outro comeu rápido demais. Lá a gente vai ter todo o tempo do mundo para comer, né? Então, provavelmente, a gente vai ficar muito tempo em volta da mesa, talvez vai trocar de lugar muitas vezes. Agora vou sentar um pouco lá com fulano, que eu quero conversar com ele, sei lá. Mas eu só consigo ver coisa boa, né, nisso aí. E, finalmente, ainda Filipenses 3, versículo 20 e 21. Posso ler? Mas nós somos
cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo, glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Mais claro do que isso não precisa, né? Tá aí bem claro, com todas as letras, né? De que ele vai transformar o nosso corpo fraco e mortal e vai fazer com que ele fique igual ao corpo que ele recebeu, então, depois da ressurreição. Muito bem. Depois que a gente tiver, então, vai acontecer o relâmpago, né? Nós vamos ser arrebatados, vamos encontrar os mortos. Olha, eu não sei, mas olhando para esse quadro até aqui, né? Nesse processo aqui, acontece o relâmpago, né? Aí tem a ressurreição dos mortos, tem o contato que a gente vai ter com eles, né? Aí os nossos corpos vão ser transformados. Já tem bastante coisa, né? Eu acredito que isso aí vai ser uma experiência muito fantástica, porque é muita coisa. Não pode ser assim num piscar de olhos, né? Vai ser bem interessante. Então, uma vez que a gente está lá na presença de Deus, com o corpo já glorificado, então vai começar o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo pode parecer numa primeira instância, assim, que, tá, mas peraí, nós vamos ser julgados, né? Não, nós não seremos julgados. O que vai ser julgado vai ser aquilo que nós fizemos com a nossa vida aqui na Terra, enquanto que a gente estava aqui na Terra. Tá? Então, alguém pode ler ali 2 Coríntios 5:10. Uma de vocês podia ler também, né? Vocês conseguem enxergar ali? Olha. Okay. Ali, ó. Tu não tá vendo no chat? Tá. 2 Coríntios 5:10. 5. Tá. É bem possível que tu esteja certo, Márcio. Não, mas eu Com acho que relação aquele ao outro anterior. existe também. 5:10. Não, acho que o 5:10 tá certo. 2 Coríntios. Que versículo existe? Sim, 2 Coríntios 5:10. Só um pouquinho aqui, deixa eu conferir isso aí. Isso. É o 2 Coríntios 5:10, sim. Né? Agora. Isso aqui. Eu tô falando do slide anterior. Do slide anterior. Volta. Depois a gente vai corrigir. Depois a gente corrige isso aí. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal, na sua vida aqui na Terra. Certo? Então, de uma forma ou de outra, todos nós, tanto aqueles que entregaram a vida para Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida, como aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus e não têm o seu nome escrito no livro da vida, vai ter que chegar diante de Jesus em determinado momento. Tá? E aí, a questão aqui é o que vai ser julgado, o que vai ser... Alguém está com o micro... Não mexe aí. Não, Tá. Viu, Luiz? Ah. Eu ia te fazer uma pergunta, eu acho que depois tu vai tocar nesse assunto. Eu não entendi muito, gostaria de ver se tem possibilidade de ver.
no sentido que diz, né, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal. Eu não tenho muita compreensão, assim, claro que é o assunto dos galardões, enfim, mas isso pressupõe que alguém lá, mesmo estando no paraíso junto de Deus, que lá também vai haver uma hierarquia, digamos assim, uma escala de que alguém vai receber o que merece, significa que alguém vai receber mais, outro vai receber menos. Então, não sei se agora, mas mais adiante vai tocar nesse assunto. Não pode ser agora. A questão do mal, de bom ou de mal, o que fez mal, né, na verdade, vai receber o que merece lá no final, no juízo final, né? E o que, no nosso caso aqui, vai ser, sim, relacionado à proporção daquilo que a gente fez, né? O próximo versículo aqui, ele fala qual é o material que vai ser julgado, né? Daquilo que nós produzimos na nossa vida, né? E então, de acordo com isso, é que nós vamos receber. O que se refere ao pecado, nosso pecado, ele foi perdoado, ele foi resolvido, né? Então, nesse caso do Tribunal de Cristo, nós não vamos ser julgados pelas coisas erradas, pelas coisas más que a gente fez, porque nós já fomos perdoados. Então, vai ser julgado, de fato, o tipo de trabalho que a gente fez durante a nossa vida. Não sei se isso te esclareceu. Eu ainda fico com uma certa dificuldade assim. Ok, então, digamos que numa hipótese que eu não tenha feito um bom trabalho, mas se eu fui salvo, se eu estou no paraíso, se eu estou junto de Deus, certo? Digamos assim, eu estando lá, eu não vou poder estar mal, certo? Não, não. Assim, Então, nós vamos na continuação aqui, a gente vai pegando essa ideia melhor, tá bom? certo. Então, qual o tipo de material que foi usado na obra que a gente fez, né? Alguém pode ler para nós 1 Coríntios 3:11 até o 15? A Ruth vai ler. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro e prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e outros ainda usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Pois ele mesmo será salvo, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Conseguiu entender aí agora? Tipo, não sei se é isso que estava relacionado a isso. Lino. Não, desculpa, mas não consegui entender, mas pode passar adiante, eu no outro dia vou ver melhor isso daí, porque eu não consigo entender assim, especificamente, no paraíso, junto de Deus, sendo salvo, como vai haver, digamos, a proporção de que cada um vai receber conforme o que merece. Não estou falando da pessoa ser salva, digamos, ir para o céu e ir para o inferno, ok. Quem não foi salvo, foi separado de Deus, então vai ficar na ausência de Deus. Agora, quem estiver na presença de Deus, não sei se é possível ter esse entendimento, né? Mas como é que vai ser, vamos dizer assim, a realidade social, digamos, de lá, certo? Está preocupado com a hierarquia que vai gerar isso? Não, eu não estou preocupado, eu estou querendo entender apenas. Não, sim, sim.
mas é bem tranquilo. Tá, então, em primeiro lugar aqui, ó, essa questão aqui. O que nós fazemos, entreguei minha vida para Jesus, começo a minha caminhada de fé, né? E o que eu faço com isso, né? Eu simplesmente entro na fila dos que são salvos e digo, bah, agora beleza, né? Se eu morrer agora, eu sei que vou para o céu, e simplesmente fico esperando o dia que Jesus vai voltar, porque eu estou indo para o céu. Jesus, constantemente, ele estava insistindo que cada um de nós, né, acumulasse, ao invés de riquezas aqui na terra, que a gente acumulasse riquezas no céu, né? Então, por quê? Porque ele dizia que as riquezas aqui na terra, elas não tinham valor. Elas podiam ser roubadas e a ferrugem podia corroer elas, né? Mas lá no céu não. Lá a gente estaria acumulando riquezas eternas, riquezas verdadeiras. Então, dentro da nossa perspectiva de existência, né, a gente, na maior parte das vezes, quando a gente faz uma coisa, a gente está pensando no que os outros vão pensar, né, o que eu tenho que fazer, né, ou alguma coisa me induz, né, me anima, né, me propulsiona, né, numa determinada direção. E o que ele está querendo, o que eu penso, o que eu entendo desse texto é que muitas pessoas aqui na Terra, nesse afã de acumular coisas no céu, eles estão fazendo muitas coisas aqui, mas pensando também no reconhecimento terreno, né? O que os outros vão pensar, como é que eu vou ser aprovado aí pela minha igreja, pela minha família, né? Então, o verdadeiro produto aqui, o que vai gerar o ouro, a prata e as pedras preciosas, é a motivação do nosso coração, né? Naquilo que a gente faz. Então, pode ser que tenha uma pessoa aqui que nunca tenha levado outra pessoa a Jesus diretamente. Tipo assim, falou muito de Jesus para os outros, mas nunca ninguém se converteu. Não que ele soubesse, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vivia de tal forma empenhado naquele compromisso de amar o próximo como a si mesmo, que, de fato, ele afetou a vida de muita gente, né? Mas ele nunca foi reconhecido aqui na Terra. Ele nunca foi reconhecido como alguém que estivesse vivendo para Jesus. Enquanto que tem outro ali, então, que ele levou milhares de pessoas a Jesus, né? Mas por que ele estava fazendo isso? Ele era um ótimo orador, né? Ele tinha uma boa capacidade de argumentação e ele, de fato, né, ele conseguia cativar uma plateia com muita facilidade. E Deus usou ele. Mas a motivação do coração dele provavelmente não era de realmente, de amar aquelas pessoas. Ele estava, na verdade, fazendo uma coisa que ele achava muito fácil, muito bom de fazer, ele gostava de fazer, mas ele gostava também do tapinha nas costas. E aí, sabe, ele estava salvo, ele era sincero, só que ele estava um pouco equivocado naquilo que, de fato, ele deveria estar motivado, né? Então, nesse ponto aí, né, Deus, ele vai, naquele momento, ele vai passar pelo fogo a obra de cada pessoa. Por quê? Para humilhar ela lá na frente, dizendo, tu achou que era ouro e era apenas palha, né? Não, é para a gente mesmo saber aquilo que a gente estava fazendo. Então, em Apocalipse tem o texto ali que a gente vai receber uma pedra com o nome da gente, né? E aquele texto para mim é muito importante porque existe uma necessidade muito grande, muito profunda no coração de cada um de nós de ser reconhecido naquilo que nós somos, naquilo que nós pensamos, né? Naquilo que nós sentimos. E, de uma certa forma, eu estou curioso de saber
que o que eu fiz aqui na Terra, se isso foi ouro, prata, pedras preciosas, se foi madeira, se foi palha, né, ou o que foi. A grande questão aqui é que ninguém vai estar perdendo a salvação. Tá? E se ninguém está perdendo a salvação, eu sempre fiquei pensando, ali vai o fulano, né, reconhecendo que levou milhares e milhares de... Billy Graham, por exemplo, né? Quando a gente chegar lá na eternidade, a gente vai ver o Billy Graham, Billy Graham, tu levou tanta gente para Jesus. Não vai ter essa coisa assim de um ser mais especial do que o outro, tá? Todos nós vamos ser salvos. Aqueles que receberam tem um outro momento onde que a gente vai ver os galardões, né? Aqueles que vão receber os galardões, sabe o que eles vão fazer com eles? Eles vão pegar e vão devolver para Jesus. Porque nada daquilo que a gente faz aqui na Terra é feito por nossa capacidade. Se nós fazemos alguma coisa aqui, é pela capacidade de Deus, é pelo amor de Deus que a gente faz. Pela graça e misericórdia dele. Ele nos usa, né? E aí a gente vai, na verdade, tá acumulando coisas lá, mas foi ele, na verdade, que fez através de nós. De qualquer forma, quando a gente está chegando lá nesse lugar, vai ter esse momento onde que cada coisa vai ser avaliada. Eu tenho refletido durante a minha vida inteira a respeito dessa questão, e a questão do Lino aí, a respeito disso, me incomodou muito durante muito tempo, né? Mas bem recentemente é que eu tenho começado a compreender um pouco melhor a questão dessas diferenças lá. Por exemplo, me dá alegria e felicidade saber que Billy Graham levou milhares e milhares de pessoas para Jesus? Dá. Mas me dá felicidade e alegria, né? O Volney, que foi lá para Arroio Grande e levou apenas o primo dele e a esposa dele para Jesus durante toda a vida dele, dá alegria igual. Agora, quem sabe o esforço e o sacrifício que custou para o Billy Graham levar as milhares de pessoas para Jesus, e quem sabe o esforço e o sacrifício que custou para o Volney levar 2, 3, 4 pessoas para Jesus a vida inteira, né? A gente não sabe do conflito interno de cada um, mas esse resultado ali, ouro, prata ou pedras preciosas, isso é o que está no coração que vai determinar, que vai ser desses materiais, desses materiais preciosos. Então, eu consigo hoje entender que eu posso me alegrar muito, né, com alguém que não tenha feito quase nada aos olhos humanos, porque eu sei que Jesus, ele sabe o que vai no coração dessa pessoa. Então lá nós vamos ser salvos, cada um de nós vai ser salvo pela determinação no momento de que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então, no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, se isso foi verdadeiro, é isso que vai determinar também o tipo de resultado que vai dar a nossa vida aqui na Terra. Tá? Então, esse tribunal de Cristo vai fazer isso. Tá? Ele vai passar pelo fogo. E aí a gente sempre fica brincando, né? Vai ter gente ali que não só as obras não foram queimado tudo, mas o próprio cara ainda vai entrar com um cheiro de fumaça no céu. Né? Mas isso não é para assustar a gente, não. Isso é brincadeira que eu tô fazendo. A gente tem o hábito de brincar com isso porque muitas vezes a gente pensa, mas aquele cara ali, nossa, será que ele vai ser salvo, né? Sabe como é que é? A gente julga e condena, né? Nesse dia aí, nós vamos ser julgados por Deus. Então, graças a Deus, nós já estamos salvos, né? Então, ainda mais no galardão de Cristo, né? Os seus galardões. Pode ler ali de novo, Ruth?
Não, aqui eu já passei. Sim, eu sei. Então aqui, a questão não é quanto se fez, mas sim por que fizemos e como fizemos. Isso é o que vai determinar a qualidade do material. Pode ler? Romanos 12:1, vamos ler. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, como é que nós estamos vivendo aqui, né? Se a gente está vivendo parcialmente a nossa fé ou se a gente está vivendo ela integralmente. Então, aqui, Paulo, ele está falando para os romanos, né? E ele está dizendo isso. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo. Sabe, não viver mais para a gente, viver realmente para Deus. Dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Então, essa é a verdadeira adoração que a gente deve oferecer a Ele. Não viver mais como as pessoas vivem neste mundo, não fazer com que os nossos critérios de avaliação sejam os critérios que a gente usa para as outras coisas do mundo aqui, mas permitir que Deus ele que transforme as nossas mentes para pensar já desde agora como naquele momento. Então, uma coisa eu tenho certeza, não vai ter desigualdade no céu, tá? Até porque Jesus ele é o justo juiz, né? Então, nunca em toda a história da humanidade vai se experimentar justiça como quando Jesus ele vier reinar aqui na Terra. Tá? Muito bem, passando aqui então, recompensas. Vamos lá. Essas são as coisas que a gente mais pensa lá. Para mim, recompensa é estar lá, né? Então, a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. O simples fato da gente chegar até no momento da nossa morte, ou até o momento do arrebatamento, se mantendo firme na nossa fé, firme ainda no propósito que a gente estabeleceu lá atrás, quando a gente fez negócio com ele, tá? Vai me dar a coroa da vida. Eu não creio que seja uma coroa de botar na cabeça, né? Mas a vida, ela é uma coroa, né? Porque é a vida eterna de que nós estamos falando, né? E não é essa vida miserável que muitas pessoas têm aqui, que não vão a lugar nenhum, que não conseguem nem enxergar além do seu umbigo, né? É vida intensa, é vida com propósito, é vida com qualidade, é vida com perspectiva, né? É a vida com ânimo, com disposição, né? Não é alguém que está sempre abatido e, né, chorando pelos cantos. Então, João 10:10 diz, né, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Em Apocalipse 22:12 diz, escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Então, tem alguma premiação. Eu não sei quantos assistiram aqui a Crônicas de Nárnia, né? No primeiro filme, O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. Se não assistiram, um dia, tira um tempo aí para assistir um filme daqueles que a gente vai dormir em paz, né? Porque não tem nenhum conflito muito sério, né? É um filme que põe a gente para frente, para cima. No final do filme, todo mundo vai para um palácio, né? Que se chama Cair Paravel, né? Paravel. E lá, antes das 4 crianças serem entronizadas, né? Como reis e rainhas de Nárnia, é primeiro distribuído
as honrarias para os heróis da história, né? Da batalha, né? de Nárnia. E eu penso que isso aqui vai ser mais ou menos o que vai acontecer lá no dia que a gente chegar no céu, tá? Algumas pessoas, elas vão receber reconhecimento. E nós vamos gostar muito de ver isso, porque aqui na Terra eles foram mártires, eles foram verdadeiros heróis, né? E a gente vai querer que elas recebam alguma coisa. Apesar de que depois todo mundo vai, né, devolver essas honrarias para Jesus, porque ele é que, na verdade, é o causador de tudo isso. Então, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Isso me anima muito a viver uma vida coerente, né? Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Fiquem alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro, para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isso. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Uma das recompensas que nós vamos receber é esse linho finíssimo. Nós vamos receber roupas brancas. Roupas que vão representar a pureza, a santidade, né, a glória de Deus em nossas vidas. Então, só por isso, né, não precisa mais de presente nenhum, e a gente vai ter essa festa. Então, as bodas do Cordeiro, o casamento, o nosso casamento com Jesus, ou a nossa aliança definitiva com Jesus. Então, como num casamento, né? Aqui, ó, só olhando a figura que eu coloquei ali, Jesus teve que usar essa coroa para te dar essa outra, né? Não deixe que ninguém tome a sua coroa de honra. Então, Jesus, ele vestiu uma coroa de espinhos para que a gente pudesse ter uma coroa de honra no final, né? Bodas do Cordeiro. Então, o que são as bodas do Cordeiro? É o casamento. Se vocês estão vendo a imagem ali, a imagem eu achei muito legal, que eu encontrei exatamente o que eu estava pensando. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isso, felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então dá para compreender ali, nós, a igreja, somos a noiva, né? E nesse momento das bodas é que nós vamos ter aquele momento de festa, onde que a gente vai se reconhecer, a gente vai se abraçar, a gente vai poder fazer perguntas, né, que não foram respondidas aqui, né? Tudo lá, nesse momento, hora do casamento, né? Primeiro, então, as bodas do Cordeiro, e agora, primeiro o tribunal para avaliar aquilo que a gente fez, e depois, então, o resultado disso, o casamento. Depois do casamento, então, finalmente a ceia, né? A mesa está preparada, né? Eu espero que não seja uma mesa comprida assim, tá? Aonde que eu não vou ver quem está lá no final da mesa. Eu quero ver todo mundo. Vai ter que ser uma mesa redonda. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas vai ser um negócio muito legal, né? Então, em Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Essa ceia é uma celebração das bodas, casamento, parecida com o que hoje em dia ocorre na forma de uma recepção ou jantar após a cerimônia. Certamente essa será uma ocasião para celebração.
Então, depois do casamento tem a festa, tem a comida. Falando sobre a Santa Ceia, Jesus disse em Lucas 22:18: vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tá? Então, nesse momento aí, Jesus ele vai de novo tomar vinho com a gente. Não vai ser suco de uva, tá? Vai ser vinho mesmo, porque era isso que ele estava tomando lá na ceia antes da morte dele, e vai ser isso que nós vamos tomar lá. Mas vai ser um vinho tão especial lá que ninguém vai ter o que dizer, ninguém vai reclamar. Até as crianças vão tomar esse vinho. Tá? E ninguém vai ficar bêbado. Aqui eu fiz um quadro ainda, né? Eu peguei de umas anotações, dei uma ajeitada. Não tem tudo aqui, né? Mas para ter uma ideia mais ou menos então do que é esse momento, né, das bodas. Né? Hoje é dia dos namorados, tá? Então a gente está pensando em casamento, né? Quem está namorando ainda está pensando em casar. Quem já casou lembra do dia dos namorados quando pensava em casar, né? Então, a primeira vinda de Jesus foi para ganhar uma noiva, tá? A primeira vinda de Jesus foi quando ele veio, pregou, se sacrificou por nós, morreu no nosso lugar. E a partir dali, então, começou a se formatar essa noiva, né? Então, a época da igreja, a época que nós estamos vivendo, é a época do noivado, né? A igreja é a noiva, nós somos a noiva. O arrebatamento, então, ele proporciona, né, o momento onde que a noiva ela vai se encontrar com um noivo na casa do pai do noivo e na casa do nosso pai também, né? E lá, então, vai acontecer as bodas, né? E no ponto 3 ali, o retorno do noivo com a noiva para a ceia das bodas. Opa! Ali eu tenho que corrigir isso ali ainda. O retorno do noivo depois, nós vamos voltar aqui para a Terra por conta do milênio, tá? Onde, então, nós voltaremos com Jesus, já reinando com ele, tá? Então, a coroa que nós vamos receber é uma coroa de autoridade, de poder, né? E nós vamos reinar junto com ele. Hoje, como é Dia dos Namorados, né? Eu pensei que estava muito bom falar só sobre esse tema, não sobre a tribulação embaixo, que embaixo, enquanto a gente estiver no bem bom lá em cima, aqui embaixo o bicho vai estar pegando, tá? Vai ser, o anticristo vai estar reinando, e aí então no próximo encontro a gente fala desse aspecto. Tá? Então, de novo, tendo uma visão assim parcial, né? Não superficial, mas como é que tu falou esses dias? Uma visão mais simples, né? Do quadro todo. Então seria isso aí. Se alguém quer entrar mais fundo nisso aí, tem versículos, tem textos, né, do Antigo Testamento e Novo que enriquecem mais ainda. Eu peguei aqueles que eu entendi que eram os mais importantes. Certo? Alguma pergunta agora? Agora já é 9h06, né? Deu quase uma hora de novo. Lino, alguma pergunta ainda? Fica ainda aberta essa pergunta tua? Não, na verdade como a Bíblia diz, né, que mente nenhuma imaginou, olhos nenhum viram, enfim, como vai ser o paraíso. Então, talvez a nossa capacidade de imaginar seja insuficiente para prever ou antever o que pode ser. Mas é uma construção, né? Vamos dizer assim, se tu mesmo comentou que há bastante tempo te questionavas para ter esse entendimento,
quanto muito imagina eu, né? Mas eu acho que mais um passo, foi muito bom. Uma coisa que eu posso ainda falar a respeito dessa questão é esse encontro vai ser no céu, tá? No céu. Não é um lugar aqui na Terra, não é no milênio, não está feito ainda o novo céu e a nova Terra, então nós vamos nos encontrar no céu. Aí nem me pergunte, porque aí, nossa, né? A minha cabeça faz pirueta nos neurônios, porque não tem como entender como vai ser isso, mas vai ser uma coisa fantástica, né? Então, quando Jesus ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, né? Eu vou lá preparar um lugar para vocês. Eu não sei se ele estava falando apenas da Nova Jerusalém, que vem lá no final, ou se ele já estava falando também de um lugar nesse lugar. Mas nós vamos ver um mundo diferente do que esse que a gente conhece, né? Vamos estar na presença de Deus. Parece meio inacreditável tudo isso, né? Mas eu desafio vocês todos a acreditar. E eu tenho certeza de que vai ser muito mais do que isso que a gente imagina. Como o Lino falou, né? Não tem em mente que já conseguiu entender o que Deus tem, ou não tem em mente que consegue imaginar o que Deus tem preparado para nós. A palavra talvez seja indescritível. Eu só ia complementar que às vezes fico um pouco assim pensativo quando se procura colocar no paraíso algumas características daqui da Terra, como por exemplo assim, bom, eu digamos quero estar sentado à direita de Deus, eu quero estar mais próximo de Deus. Me parece que assim esse, digamos, esse interesse nosso de, entre aspas, levar alguma vantagem e lá estar numa posição um pouco melhor, é coisa aqui da nossa mesquinhez aqui como humano, pecador, né? Então, só que é difícil para a gente imaginar como seria sem essas características, né? Então, enfim, é algo para que Deus vá se revelando aos poucos, né? Principalmente considerando que uma das maiores recompensas que nós vamos receber vai ser a pureza, né? A Denise quer falar uma coisa para vocês. Não, eu já penso que o simples fato de estar lá já vai ser uma recompensa, né? Então, não importa se eu vou estar perto ou longe, né? Sentada à direita ou esquerda, estando lá, tá de boa. Isso também que eu estava pensando, digo, bom, eu não tô interessado num cargo assim muito importante, digo, estando lá, pronto, já tá ótimo. Cara, eu vou até de faxineiro, viu? Eu posso limpar banheiro lá, se for o caso. Mas as roupas brancas, né? Elas vão representar justamente isso. E por isso não vai ter essa coisa de diferença, não vai ter a coisa de inveja, não vai ter a coisa de eu quero ser mais do que tu, né? Então, mesmo os anjos, né? Eles tinham o livre-arbítrio. Satanás, o pecado dele foi ele ter querido ser igual a Deus, né? Então, na nossa condição, nós vamos ter uma nova perspectiva, porque nós já estamos treinando e decidindo também aqui que é isso que a gente quer. Nós queremos ter um coração puro, livre, né, dessa disputa, que é isso que nos castiga aqui na Terra. É isso que nos traz tristeza e sofrimento, né? Mais algum comentário, alguma pergunta? Eu queria verificar se uma coisa que eu entendi está correta.
Lá eu lembro que nós estudamos no Abismo Ligado sempre o julgamento final ali em Apocalipse 20, do 11 até o 15, né? E aí diz mais ou menos assim: foram abertos livros e depois foi aberto o livro da vida. E aí, pelo que eu me lembro, esses livros, eles são os livros, eles contêm os processos das coisas que as pessoas fizeram ao longo da vida. E o livro da vida, então, só teve o nome escrito no livro da vida aquelas pessoas que se converteram e estão salvas, né? E aí, mais ou menos, e aí depois, por favor, gostaria de saber se isso está certo. E aí, esse julgamento vai ser com ou sem condenação, né? Então, por exemplo, Luiz, está no livro da vida, sim. Julgamento, resultado do julgamento, sem condenação, vai para o céu, né? E aí, por exemplo, Maria, resultado do julgamento, tem um nome no livro da vida? Não. Então vai para o inferno, porque consulta o outro livro e vai ver lá, por causa disso. E uma outra questão que o Lino comentou antes, que era assim, como que as recompensas vão ser diferentes? Será que as recompensas vão ser diferentes? Eu não sei se, eu acho que isso não está na Bíblia, mas eu acho que eu ouvi algum pastor falando, não sei, que a diferença vai ser o brilho da glória recebida. Que, por exemplo, Jesus, se nós lembrarmos lá de Moisés, quando ele desceu o monte aonde ele recebeu as placas, né? E o rosto dele brilhava. E aí, essa glória, por exemplo, de Jesus, ninguém vai brilhar como Jesus. E o que mudaria seria esse brilho, glória que nós vamos ter. Faz sentido isso? Acho que não, porque daí nós vamos ficar se medindo. Ah, mas tu tá brilhando mais do que eu, né? O que tu fez? Né? Ah, olha ali o fulano, ó, não tá brilhando nada. Jesus fez certo. E talvez a Ruth está dizendo aqui que talvez até podia, né? Mas eu não creio. Eu creio que de repente pode até ser na hora do julgamento ali, ele recebeu um brilhão ali e daqui a pouco volta ao normal, que nem todo mundo, né? Mas a Bíblia ela se refere a isso com coroas ou em alguns lugares galardões, né? Mas de qualquer forma, o resultado disso é que vai ser devolvido para Jesus e ninguém vai ter depois, né? Então, a essência daquilo que nós vamos ser, né, é o que é o mais importante. Não vai ter essa coisa de hierarquia. Apesar de a gente não conseguir imaginar um mundo sem hierarquia, né? Nós não conseguimos. Mas a nossa natureza humana. Eu tenho uma pergunta e tenho uma observação aí. A pergunta é a seguinte: eu não sei qual é o texto que foi mostrado ali, não me lembro disso agora, mas fala em questão de obras, né? As nossas obras. Mas a gente aprende que a salvação não é pelas boas obras, né? Então, minha pergunta seria justamente isso aí. Essa pergunta. É em Coríntios 5:10, a Tatiana está me mostrando aqui. Não sei se tu entendeu a pergunta, Luiz. Mas eu não entendo o que eu posso responder a respeito disso. Sim, nossa salvação não depende de obras, não. As obras, elas são consequência da nossa salvação. Seremos julgados em nossas obras. E qual o tipo de material que foi usado na obra que fizemos? É que, na verdade, ele diz, seremos julgados em nossas obras, né? Não, as nossas obras vão ser julgadas. Nós não seremos julgados em nossas obras.
aquilo que eu fiz é que vai passar pelo fogo. Eu já estou aprovado. Tá? Eu já fui salvo. Entendeu? E a pergunta... Aí que entra a tua dúvida, né, Lino? Não, na verdade, assim, talvez tu me diga assim, ó, uma ótima pergunta para tu fazer para Deus quando chegar na frente dele, né? Mas, enfim, qual o propósito em si? Bom, por isso eu ia perguntar, né, qual é o propósito do julgamento das nossas obras em si, né? Tudo bem, seria nessa questão de receber as recompensas, os galardões, enfim, né? Mas, enfim, não vou falar mais porque talvez só atrapalhe do que ajuda, né? Mais embaralho. Eu vou atrapalhar um pouco, então, aí. E a minha observação era a primeira pergunta sobre as obras, então, né? E a minha observação diz respeito, não sou socialista nem comunista, muito pelo contrário, aqui. Mas talvez, até porque aqui, para mim é uma utopia, né? A gente pensar assim. Mas eu acho que o que, de repente, a gente está querendo viver lá é uma espécie disso aí, né? Onde ninguém vai querer achar melhor que o outro porque fez isso ou fez aquilo, né? Mas cada um vai ter seu mérito por aquilo que fez e vai conviver lá no céu, né? Aquilo que eles pregam aqui, que são contra a religião, talvez eles estão, o que eu falo em comunista, né? Talvez eles estão rejeitando aquilo que de fato é o que se busca na vida eterna. A palavra ela está bastante deteriorada, né, do comunismo, né? Mas sem dúvida alguma o comunismo, a igreja é uma espécie de comunismo, tá? Por quê? É o único lugar aonde que se vive de fato de forma igual, né? Então, dentro do reino de Deus, né, o que vai se experimentar é sim, uma existência igualitária, né, governada por Jesus, obviamente, né? Então, no milênio vai acontecer isso, né? Ele vai governar e ele vai governar com justiça, né? E a gente vai passar nesse ponto ainda. E aí, pela primeira vez, a humanidade vai experimentar justiça de verdade. Então, uma coisa muito interessante que a gente está tentando achar uma forma de governar o mundo, né? O ser humano, né? Está tentando achar uma forma de governar o mundo. Ele nunca vai achar. Nem a democracia, nem a monarquia, nem o totalitarismo, nada, 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 porque o homem é pecador, o homem é injusto. Ele não vai conseguir governar esse planeta. Na melhor das hipóteses, a gente pode juntar um grupo aí que pensa mais ou menos parecido, né, e que vai funcionar relativamente bem. Mas aqui na Terra nós não vamos experimentar essa paz que o mundo tanto anseia. Tá? E é isso aí justamente que vai proporcionar a abertura para a vinda do anticristo. Porque esse é o maior anseio do ser humano, humano, né? O maior anseio é isso, um mundo de paz, né? Então, I Have a Dream, né? Do Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, o John Lennon, né? Essas músicas, tudo, esse pessoal aí, tudo querendo um mundo de paz, né? Só em Jesus, só em Jesus. O reino de Deus aqui na Terra, ele se entende. Luiz, eu tenho uma dúvida. A gente aprende, né, que a gente vê tanta gente ruim, tanta gente que faz coisas erradas, e aí lá no fim da vida se arrependeu, vai para o céu. Esse julgamento que a gente vai passar, então, vai determinar como eu vou viver no céu, ou se eu posso ir para o inferno ainda, se eu não fui boa aqui na Terra.
Não. Como o Darcy ele falou há pouco, né? Vai ter os livros, o livro da vida, né? Quando tu entregou tua vida para Jesus, tá? Tu foi perdoado dos teus pecados e teu nome foi escrito no livro da vida. Então, naquele julgamento final lá vai ser aberto o livro e os livros, né? Os livros, eles vão determinar aquelas pessoas que não entregaram a vida para Jesus, vão determinar o motivo pelo qual elas estão indo para o inferno. Então, a vida delas vai ser lida, né? E aí elas vão ver, bah, é mesmo, né? Eu não quis saber nada de Jesus. Então, elas estão indo para o inferno. Esse é o julgamento final, tá? Esse julgamento que nós estamos falando já é apenas das coisas que nós, uma vez já salvos, que valor isso tem, né? Se aquilo foi, de fato, o que Deus queria da gente ou não. Quando a gente chegar no dia do julgamento final, nós não seremos julgados, aqueles que entregaram a vida para Jesus. Porque as pessoas que chegarem naquele momento lá, naquele tribunal, vão ser aquelas que vão ser condenadas. Tá? Porque vai ser aberto o livro da vida e aí vão ler. Aí, João da Silva, né? Tá o nome dele aqui? Não tá. Então abre o outro lá que o nome dele tá lá, né? Então o nosso nome vai estar nesse livro da vida. Então nós nem precisamos passar por julgamento nenhum. Nós só vamos assistir esse julgamento, provavelmente. Que bom, melhor. Então é muito importante a partir desse momento que a gente obteve a salvação. Então o que eu faço na minha vida daqui para frente? Jesus ele nos convidou a acumular riquezas no céu. Tem muita gente que entregou a vida para Jesus e continua querendo só acumular riquezas aqui na Terra, né? E riquezas não são riquezas só de dinheiro, né? Riquezas são fama, sucesso, né? Prazer, né? Essas coisas são ir atrás de coisas que não têm efeito nenhum na eternidade. Então, acumular riquezas do céu significa obedecer e fazer a vontade de Deus. Multiplicar a moeda que a gente recebeu, né? Que tem aquelas 3 parábolas, né? Que seguem a esse texto que dizem, né? Que quem está preparado, quem não está, o que fez com esse tempo que estava aqui, né? Com a vida que recebeu. Amém? Mais alguma pergunta? Dona Nelly, não está tão assustador, né? O Apocalipse. Que ela não ouviu? A senhora ouviu, Dona Nelly? Sim. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos desligar então para a gente poder ainda comemorar o Dia dos Namorados? Quem precisa? Pois é. Pode. Os maridos aí, as esposas aí já deram o presentinho, né? Vão sair para jantar ainda? Vou levar a Tassiane, já está aqui fora. Fora da varanda aí. Nossa, está aberto. Não dá para ver. A Esther e o Dani saíram para jantar fora. Não sei se eles conseguiram um lugar para jantar. Lugar aberto. Sim. Eu ouvi no jornal agora que Gramado está lotado. Aí a moça disse assim, Gramado está lotado. E ela disse, imagina se não tivesse a pandemia. Pois é. E tá cheio, tá lotado Gramado. Ela disse isso que tem pandemia, imagina se não tivesse. Ela quis dizer, se não tivesse, não iam nem conseguir caminhar, né? Eles estão funcionando tudo, mas sempre com metade dos lugares, né? Eu vi Então no meio-dia. Porque só metade.
Mas metade é... alguma coisa. Só que assim, ó, eu penso, não adianta tu ter metade dentro e um horror de gente do lado de fora. O que vai adiantar? Pois é. Tu trabalha com 50%, mas tu tem quantos lá fora esperando? Tamanho das filas. Não, é só reserva. Então não era pra fila, né? Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Até meia-noite. Tchau. Antônio? Tchau. É o Antônio aí, Marco? O Marco. É com o Nenê? É o Nenê ou é o Pietro? Ei, Grazi, o Gusto está fazendo janta? Não. Ixi, já tá lá no sofá assistindo TV. Agora, estava cansado hoje. Ai. Sim. Ô, Marco.